Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste sábado nós vamos analisar a vitória do Atlético sobre Londrina em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o confronto de hoje. Então vamos lá para falar de Londrina 0, Atlético 1, partida que teve início às 16 horas deste sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, lá no Estádio do Café, na cidade de Londrina, e válida pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar Londrina, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri promoveu uma série de mudanças na escalação do Atlético. Foram 4 modificações ao todo. Primeiro, Raim Palacios assumiu a lateral direita no lugar de Dudu, que iniciou no banco de reservas. Preservado, o zagueiro Léo cedeu seu lugar no sistema defensivo para Lucas Belezi, que formou dupla de zagueiros com Matheus Felipe. E no ataque, o colombiano Kevin Velasco recebeu uma oportunidade de ocupar o lugar de Isaac, enquanto Gonzalo Mastriani foi escolhido para substituir o Allan Kardec lesionado. E embora o Londrina tenha assustado primeiro em contra-ataque rápido aos 5 minutos, que terminou com uma boa defesa de Mikael em finalização do atacante Kevin, foi o Atlético quem teve amplo domínio das ações no primeiro tempo. E Kevin Velasco talvez tenha sido o grande destaque da equipe durante a primeira etapa, construindo boa jogada, superando seus marcadores e abrindo o corredor externo direito para as ultrapassagens de Raim Palacios. E essas movimentações dos colombianos geraram fluidez e dinamismo pelo lado direito, um setor que vinha apresentando dificuldades para criar durante as últimas partidas com Dudu e com Luiz Fernando, não por deficiência técnica desses jogadores, mas porque as características são diferentes e não vinham se encontrando. E foi realmente uma coisa bem positiva esse experimento com os dois colombianos do lado direito. Porém, foi em bolas aéreas que o Atlético realmente criou suas melhores ocasiões na primeira etapa. O Fernando encontrou o Velasco com um cruzamento preciso aí por volta dos 20 minutos e o João Cruz levou perigo em uma série de cobranças de escanteio. E foi justamente em uma dessas cobranças de escanteio, por volta dos 30 para 35 minutos, que o João Cruz encontrou o Raim Palacios na segunda trave e o colombiano marcou o seu segundo gol com a camisa rubro-negra. E no scout do Palacios, que eu publiquei aqui no canal no dia 27 de dezembro, eu destaquei que as ferramentas físicas do lateral direito colombiano, velocidade, explosão, potência e impulsão, talvez fossem ou sejam as suas grandes qualidades, as suas grandes virtudes. E são ferramentas que o Palácio frequentemente usa para invadir a área adversária e definir as jogadas ofensivas. E basicamente foi isso que ele fez no jogo de hoje, né? Se valendo da velocidade da sua impulsão para aparecer bem às costas da defesa e abrir o placar para o Atlético aí por volta aí, de novo dos 30, 35 minutos do primeiro tempo, colocando o Furacão em vantagem. E foi assim que a gente chegou ao intervalo, com 1-0 no placar, merecido, e não acredito que essa tenha sido uma atuação brilhante do Atlético, não acredito que o Atlético mereça 300 mil elogios pelo que fez no primeiro tempo lá no Estádio do Café, mas talvez tenha sido sim a atuação mais consistente, os 45 minutos mais consistentes do Atlético sob o comando de Maurício Barbieri, porque o Atlético não somente controlou as ações, não somente criou oportunidades e marcou um gol, mas também controlou muito bem as transições ofensivas do adversário. O Londrina assustou muito pouco ao longo desses primeiros 45 minutos, e isso é uma coisa que merece ser destacada. E para o segundo tempo, o Barbieri surpreendeu e voltou com o Juliano e Isaac nos lugares de Gonzalo Mastriani e Filipinho. E quando eu falo de variações, né? Essa foi a primeira vez que o Atlético esteve em campo sem um centroavante, com o Luiz Fernando sendo uma referência móvel no comando do ataque e com 2 meio-campistas, é justamente sobre isso que eu estou falando. Né, se a gente quer defender uma vantagem com a posse da bola no segundo tempo, por exemplo, no confronto de hoje, por que não ter 2 meio-campistas para manter essa posse de bola com qualidade e ainda ter na referência do ataque um jogador com capacidade de recuar para o meio de campo e participar dessas trocas de passes, né? E além disso ainda tínhamos o Kevin Velasco buscando o corredor, o interior do gramado para participar também muito bem. E foi perfeito, gente, esse falso 9 do Atlético no segundo tempo? Não foi. Até porque foi a primeira vez que a comissão técnica tentou alguma coisa dessa natureza. E é natural que não seja perfeito logo de cara, independentemente do que aconteça. Mas é fundamental que haja variações, e houve hoje, tá? E o Atlético teve bons momentos dessa forma, especialmente quando o Juliano, o João Cruz e o Luiz Fernando conseguiram se aproximar uns dos outros e tabelar, construir jogadas articuladas de pé em pé para que o Atlético pudesse extrair o melhor da qualidade técnica desses jogadores.
E no segundo tempo, o Atlético até perde um pouco daquele domínio que teve na etapa inicial, um domínio sem objeção, digamos assim. E você pode defender que isso talvez tenha passado pelas modificações do Barbieri, que ele poderia ter segurado isso um pouquinho mais para frente no segundo tempo. E eu não vou negar, talvez realmente tivesse sido mais positivo dessa maneira, mas também depende, lógico, do Londrina. O Londrina em desvantagem no placar, dentro da sua casa, né, perdendo a liderança do campeonato, não ia deixar de tentar buscar um resultado melhor. E a partir do momento que o Londrina deixa de abrir mão de atacar, o equilíbrio das forças ele acaba se transformando um pouquinho e o Atlético, por mais que tenha sim perdido parte daquele domínio, também não foi e aí não sofreu grandes sustos no segundo tempo, a ponto de a gente precisar se preocupar. É... Tobias Figueiredo estreou pelo Atlético aí um pouquinho depois, entrando no lugar do Raim Palácios, né? Entrou então quase como um lateral direito, ou como um lateral direito, se você quiser realmente ser mais restrito. E eu achei que ele foi bem, tá? Foram um pouco mais aí de 25, talvez 30 minutos. Fora de posição, seria uma grande injustiça fazer uma análise muito profunda daquilo que o Tobias Figueiredo pode ou não entregar com a camisa do Atlético com base nesse curtíssimo espaço de tempo, mas achei que defensivamente ele foi seguro, com a bola ele encontrou um ou outro bom passe, e a tendência é que com o entrosamento, com o ritmo de jogo, ele tenda a assumir naturalmente uma titularidade nesse sistema defensivo do Atlético. O zagueiro português tem tudo aí para ser uma peça importante daqui até o final da temporada. Quem também estreou foi o Patrick meio-campista que veio emprestado do Santos, substituindo o João Cruz, e nesse mesmo momento o Matheus Babi, voltando de lesão, entrou em campo para substituir o Kevin Velasco, tá? E sobre o Patrick, gente, eu acho que seria injusto com ele fazer uma grande avaliação sobre o que ele fez ou deixou de fazer com base em 20 e poucos minutos. Ele finalizou uma bola para fora naquela jogada que o Isaac começa pelo lado esquerdo, né, que rola para trás. O Fernando finaliza em cima da defesa, sobra na entrada da área, o Patrick chuta para fora sem problema nenhum. E então, assim, eu prefiro aguardar para ver o que realmente a gente vai poder esperar dele. Um ponto positivo, para não dizer que não elogiei nada, é que o Patrick parece mais fininho, parece mais leve, parece mais ágil do que a gente viu dele nas últimas temporadas com as camisas de São Paulo, de Atlético Mineiro e de Santos, onde ele foi rotineiramente criticado por parecer sempre acima do peso. O Patrick parece mais em forma, parece mais um jogador profissional de futebol hoje do que ele pareceu nos últimos anos. E o Londrina ainda assustou basicamente com um latereio, né, como chamam nas redes sociais, o escanteio, o lateral cobrado na área como se fosse um escanteio. Mas o Atlético caminhou com relativa tranquilidade até o apito final, mantendo a vantagem de 1 a 0 no placar. E poderia ter sido ainda mais tranquilo não fosse a estranha expulsão do zagueiro Matheus Felipe por volta aí dos 33 minutos do segundo tempo. E estranho eu digo porque é difícil compreender o que o camisa do 22 fez para receber o cartão vermelho ou o segundo cartão amarelo, nem isso ficou claro. Ele falou algo tão pesado assim para a equipe de arbitragem, ele agrediu o juiz de alguma maneira, porque se for somente pelo toque suave que a gente percebe no replay que foi disponibilizado até o presente momento, me parece um grande exagero, me parece o árbitro se comportando como uma diva, inclusive não é nada de muito anormal aqui no futebol brasileiro, e só faz demonstrar o baixíssimo nível da arbitragem da Federação Paranaense de Futebol. Não é à toa que, hoje em dia, é muito raro a gente ver um árbitro paranaense apitando uma partida de primeira divisão de Campeonato Brasileiro, uma coisa que em outros momentos foi absolutamente comum. E para não dizer que não falei mal do Matheus Felipe, eu acho que ele poderia ter dado uma segurada na reclamação, se é que foi a reclamação que gerou a expulsão, né? Mas também, como eu disse, o árbitro ele deu uma exagerada monstruosa na forma como ele conduziu a situação. Não acho que seja também tão justo assim com o Matheus eu me prender muito no fato dele ter reclamado. E com esse resultado, o Atlético termina a primeira fase do Campeonato Paranaense na vice-liderança com 22 pontos conquistados, atrás somente do Operário, que também conquistou 22 pontos, mas que tem 11 gols de saldo contra 10 somente do rubro-negro. E com isso, o Azures, lá de Pato Branco, vai ser o adversário do Atlético nas quartas de final. O Azures que terminou a primeira fase na 7ª colocação. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da apresentação do Atlético lá no Estádio do Café, quem foi bem, quem foi mal, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com eu tenho em redes sociais, e se você gosta
se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros para interagir e debater diariamente comigo sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados nos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na segunda-feira aqui no canal Palavra do Atleticano. Vou dar o domingo de folga para vocês, digamos assim. E muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.